trazemos para o ouvinte os mais belos hinos sacros. Hinos preciosos que falaram tanto aos nossos pais e certamente continuam falando nos dias de hoje. Junte-se a nós, louvando ao Senhor com os hinos mais queridos. Olá, ouvinte que acompanha esta série de programas que conta a história dos hinos que cantamos em nossos cultos a Deus. Contamos sobre a vida de fé, sobre a provação dos autores e compositores que foram movidos por Deus para escrever aquilo que lhes ia à alma. E conhecer a história faz com que cantemos estes hinos com mais fervor, com mais percepção espiritual. Para nos auxiliar nas pesquisas, acompanhamos os relatos do livro A História dos Hinos que Amamos, autoria de Silas Daniel. E hoje queremos falar um pouco sobre o hino Castelo Forte. O hino Ein feste Burg, Fortaleza Poderosa, ou Castelo Forte, no alemão, é um dos mais importantes e belos hinos da história do cristianismo. O seu autor, o ex-monge agostiniano Martinho Lutero, foi o homem usado por Deus para iniciar a Reforma Protestante, evento que afetou a cristandade para sempre e o Ocidente como um todo, inaugurando o mundo moderno. Esse hino, cuja letra e melodia são de Lutero, era considerado pelos primeiros reformadores o hino de batalha da Reforma, e o célebre poeta lírico alemão Christian Johann Heinrich Heine costumava denominá-lo ainda, e com propriedade, de a Marselhesa da Reforma, numa alusão ao hino nacional francês, que é uma canção de batalha. Segundo informa Heinrich Heine, esse hino foi composto por Lutero por volta de 1521, por ocasião de sua convocação para a história Dieta de Worms.
Dieta era o nome dado às assembleias políticas da época, onde assuntos de interesse do reino eram discutidos, e também era, em casos especiais, dado a pessoas acusadas o direito de se defenderem perante os membros ilustres de uma assembleia especialmente convocada, uma cúpula oficial, que depois discutiria o assunto para dar o seu parecer, que valeria como lei. A tal dieta foi convocada pelo imperador Carlos V para os dias 27 de janeiro a 25 de maio de 1521 na cidade de Worms, e dentre os assuntos a serem discutidos, o principal era a polêmica em torno dos ensinos de Lutero. Para garantir a segurança de Lutero, foi-lhe dado um salvo-conduto, uma garantia legal dada pelo imperador de que o ex-monge agustiniano poderia se defender naquele lugar sem medo de sair de lá para a execução. O problema é que nem sempre esse tipo de documento era uma perfeita garantia, já que em 1415, o pré-reformador John Hus, em situação semelhante, mesmo com o salvo-conduto do imperador da Boêmia, saiu do concílio de Constança, na Alemanha, diretamente para a cadeia e de lá para a fogueira. Por isso, muitos companheiros de Lutero instaram para que ele não fosse. Segundo a maioria dos inólogos, teria sido nessa época de tensão sobre se ele deveria ir ou não a Worms que Lutero concebeu o hino Ein feste Burg. Depois de orar sobre sua convocação, o reformador alemão sentiu que deveria ir à dieta e declarou: ainda que haja em Worms tantos demônios quanto sejam as telhas nos telhados, confiando em Deus, eu ali entrarei. A inspiração para o hino surgiu durante a sua preparação espiritual para ir àquele lugar. Contava Lutero que foi na leitura do Salmo 46 que ele recebeu a inspiração para compor esse hino. Afirma esse poderoso salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Após ler esse belíssimo salmo que fala sobre a fé perfeita em Deus, mesmo em meio a situações mais aterradoras, Lutero, com seu coração ainda inflamado, pôs-se a escrever a poesia de Ein feste Burg e em seguida uma melodia para ela. Uma tradução do alemão para o português da letra original seria mais ou menos assim: uma poderosa fortaleza é o nosso Deus, boa defesa e armas de ataque. Ele nos ajuda a libertar de toda a angústia que a nós tem agora afetado. O velho inimigo, o mal, agora significa desgraça mortal. Ele tem poder grande e é muito esperto. Sua defesa é cruel,
na terra não há igual. Com o nosso poder, nada pode ser feito. Estamos muito perto de perder. Mas há um homem certo para essa disputa, a quem o próprio Deus elegeu. Pergunta você, quem é este? Seu nome é Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, e não há nenhum outro Deus. Ele manterá o campo. E se o mundo estiver cheio de demônios que nos querem devorar, não tenhamos, portanto, tanto medo. Teremos sucesso ainda. O príncipe deste mundo, quão terrível se faz, porém ele não poderá fazer nada, pois já está julgado. É uma pequena palavra, pode derrubá-lo. A palavra ainda ficará, permaneçamos gratos por ela, e ele estará à vontade sobre a situação, com seus dons e o Espírito, que levem o nosso corpo, os bens, a fama, crianças e esposa, pois embora tudo isso se vá, eles não têm nada a ganhar, mas o reino será nosso. Após compor esse belíssimo hino e depois de ordenar todas as coisas relativas ao seu trabalho para o caso dele não voltar, Lutero partiu para Worms, onde se apresentaria nos dias 16 a 18 de abril daquele ano. Numa próxima oportunidade, contaremos um pouco mais sobre este tempo de Lutero lá em Worms.